Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Jason Red Mitchell sempre foi um homem calmo. Não porque fosse fraco. Não porque não soubesse lutar. Mas porque compreendeu, desde cedo, que a verdadeira força reside no autocontrole. Em seu bairro sudoeste de Detroit, tempestades sociais rugiam como tempestades de verão imprevisíveis. O concreto rachado das calçadas contava histórias de gerações esquecidas, de sonhos despedaçados, de promessas políticas não cumpridas. A pobreza havia criado raízes profundas ali, e a violência encontrara terreno fértil. Mas Red mantinha a cabeça baixa, avançando como uma pedra em uma torrente. Alto, robusto, com uma fina cicatriz na bochecha esquerda, lembrança de uma briga na adolescência. Ele usava o apelido como um escudo. Red. Não pela cor do cabelo, mas pelo sangue que nunca havia derramado, exceto em silêncio. Ele crescerá cercado por sirenes de polícia, discussões noturnas e balas perdidas. Reconhecia um olhar hostil a 50 metros de distância. Conhecia as hierarquias tácitas das gangues do seu bairro, as ruas a evitar, as palavras a não dizer. E ainda assim permaneceu ali, não porque não tivesse para onde ir, mas porque tinha uma promessa a cumprir. A mãe dele, Evelyn Mitchell, era sua bússola. Uma mulher negra de costas retas, mãos cansadas, mas um coração enorme. Ela havia sacrificado tudo por ele, trabalhando dia e noite depois que o marido, um ex-soldado transformado em fantasma de guerra, os deixou. Red crescerá naquela pequena casa de tijolos vermelhos com um único mantra: dignidade acima de tudo, Jason. Dignidade é mais forte que violência. Era uma frase que ela ainda repetia, mesmo agora, enquanto subia com dificuldade os degraus da varanda da frente. Durante anos, Red absorveu tudo. Os olhares pesados dos jovens locais que o tomavam por covarde. As provocações dos traficantes que ocupavam as esquinas como reis em seus tronos. As humilhações discretas, mas constantes da polícia, especialmente daqueles que vinham de bairros ricos para monitorar áreas sensíveis. Ele tinha visto muita injustiça, mas cerrou os dentes, fechou os punhos nos bolsos e continuou andando em linha reta. Todas as manhãs, saía cedo para o trabalho na metalúrgica. Era um trabalho extenuante e barulhento sob um calor escaldante. Voltava para casa à noite coberto de suor e cinzas, mas sempre com um pouco de pão e respeito pela mãe. Juntava-se a ela à mesa contando-lhe sobre o seu dia como um filho de 7 anos, mesmo tendo 33. Ele nunca provocava brigas. Red conhecia o valor de um homem que controlava a raiva. Ele mantinha aquele fogo interior, aquele vulcão de emoções bem contido. Não por si mesmo, mas por ela, Evelyn. Mas numa noite de outono, o tipo de noite em que o ar tem cheiro de chuva e o vento traz lembranças pesadas, algo quebrou esse frágil equilíbrio. Evelyn voltava de uma reunião no final da tarde no centro comunitário. Como sempre, ela se voluntariara para ajudar a organizar uma campanha de arrecadação de roupas para famílias em situação de rua. Apesar da idade, ela ainda caminhava de cabeça erguida, o casaco bege nos ombros e a bolsa apertada contra o peito. A rua estava mal iluminada com os postes piscando. Era ali que os problemas a aguardavam. Um grupo de jovens rondava a esquina, rostos familiares. Red já os tinha visto antes. Garotos perdidos e arrogantes que confundiam medo com respeito. Entre eles, Marcus Slim Turner, um jovem de sorriso zombeteiro, gestos secos e olhar vazio. Eles a observavam como cães farejando fraqueza. Eles a empurraram. Sem motivo. Talvez só porque podiam. Talvez porque estavam entediados. Eles a xingaram, zombando de sua idade e de seu andar lento, chamando-a de bruxa velha e avó dos pobres. Riram em uníssono como chacais alimentando-se da própria crueldade. Mas Evelyn não respondeu. Ela os encarou séria e orgulhosa. Ela já havia enfrentado tempestades piores. Então Slim deu um passo à frente. Queria mostrar seu domínio. Ele a empurrou. Com força. Com muita força. Ela perdeu o equilíbrio. Sua bolsa escorregou, seus joelhos bateram no asfalto. Seus óculos caíram. Sua dignidade não. Naquele exato momento Red recebeu uma ligação. Uma vizinha em pânico com a voz embargada: Jason, sua mãe, eles a machucaram. Ele não hesitou. Ele correu. Nunca tinha corrido tão rápido. E quando ele chegou, quando ele viu sua mãe ajoelhada na calçada, cercado de risos cruéis e olhares de desprezo, algo cedeu nele o muro. Aquele que ele levou anos construindo. O muro da paciência, do controle e da calma.
Seu olhar encontrou o de Islin. Foi como uma explosão silenciosa. O fogo que ele sempre mantivera reprimido havia explodido. Red endireitou-se lentamente, com os punhos cerrados até os nós dos dedos ficarem brancos. Um profundo e antigo rugido interior surgiu dentro dele como um tambor de guerra há muito abafado. Seu olhar normalmente calmo havia se transformado em um fogo ardente. Este não era mais o operário silencioso da fábrica. Este não era mais o homem que evitava conflitos para preservar a paz. Este era filho de Evelyn Mitchell, e em suas veias fervia a lembrança de cada humilhação, cada silêncio forçado, cada olhar de desprezo que ele suportara em nome da paciência. Ele avançou lentamente, mas sem hesitação, em direção Marcus, Islin Turner e os outros, seus passos pesados ecoando no asfalto como golpes de martelo. Evelyn, ainda no chão, olhou para o filho. Naquele olhar, medo, amor e uma ponta de preocupação se misturavam. Ela sabia. Sabia que Jason, seu filho quieto, havia chegado ao ponto sem retorno. Red parou a alguns passos do grupo. Sua voz, profunda e vibrante de emoção reprimida, cortou o ar. Você está tocando na minha mãe. Você está me tocando. Os bandidos caíram na gargalhada. Uma risada seca, zombeteira e ignorante. Viram diante deles um homem sozinho, desarmado, sem apoio. Um homem que sempre tinham visto evitando problemas. Um homem que tomavam por fraco, dócil. Mas eles não sabiam. Eles não sabiam nada. Red respirou fundo e saiu correndo. Não foi uma explosão cega de violência. Foi uma raiva disciplinada, contido, amadurecido por anos de contenção. Cada movimento, cada golpe desferido, era preciso, metódico, como um artesão esculpindo a justiça com as próprias mãos. Ele golpeava não apenas com os punhos, mas com toda a história que carregava nos ombros, as noites sem dormir da mãe, os dias de fome, as revistas policiais injustificadas, as humilhações nas filas, os olhares de desprezo para a fábrica. Islin tentou retaliar, mas Red o deteve com um gancho afiado. Outro tentou acertá-lo por trás, mas Red girou, desarmou-o com um golpe no ombro e o jogou no chão. Não era uma luta. Era um lançamento. Em poucos minutos, o grupo de bandidos estava caído no chão, ofegante, alguns gemendo de dor, outros simplesmente chocados demais para falar. Mas não foram seus corpos que sofreram mais. Foram seus orgulhos. Eles não foram derrotados por um colosso ou um gangster mais violento do que eles, mas por um homem íntegro e calmo que permaneceu em silêncio por muito tempo. Red, no entanto, permaneceu de pé, ofegante, com os punhos ainda cerrados e os músculos tensos. Mas em seus olhos não era satisfação que brilhava. Era a tristeza de ter chegado tão longe. Ele se virou para Islin, que estava caído na calçada, levantando-se lentamente, com um fio de sangue escorrendo do lábio cortado. Red o encarou. Não com ódio. Com verdade. O que você acabou de vivenciar, Marcus, não foi uma briga. Foi uma lição. Uma dívida que você tem, não comigo, mas com a minha mãe. Com todas as mães que você despreza. Com todas as mulheres fortes deste bairro que você tem medo de esconder suas próprias fraquezas. O silêncio caiu. Islin, com o olhar evasivo, não conseguia mais encontrar o de Red. Quis responder, mas nenhuma palavra saiu. Não havia nada a dizer. Ele havia sido humilhado, não pela violência, mas por a dignidade de um homem de pé. Ao redor deles, alguns vizinhos saíram de suas casas, atraídos pelo barulho. Entre eles, havia jovens, idosos, mulheres com crianças. Eles olhavam para Red não como um herói de cinema, mas como um homem de verdade. Um homem que se manteve firme até o inaceitável acontecer, e que se levantou não por si mesmo, mas pela mulher que o criou. Evelyn, agora ajudada por uma vizinha, levantou-se lentamente. Red se aproximou dela, ajudou-a a se levantar completamente e delicadamente recolocou os óculos. Ela o encarou por um longo tempo e colocou a mão em seu rosto. Você cumpriu sua promessa, Jason. Você permaneceu digno, mesmo em batalha. E naquele momento de suspensão, no meio de uma rua antes sem esperança, algo mudou. Não apenas para Red, mas para todo o bairro. Naquela noite, enquanto as sirenes distantes diminuíam lentamente e as ruas voltavam ao seu silêncio pesado, Evelyn tomou o filho nos braços. Ela não chorava de medo, não era isso. Eram lágrimas de orgulho, de uma emoção profunda que só quem sofreu em silêncio pode compreender. Nesse abraço, não houve apenas o reconhecimento de um ato de coragem. Houve a celebração de um patrimônio transmitido, a da dignidade, da coragem silenciosa, da força silenciosa que é passada de mãe para filho. Evelyn, essa mulher com as costas curvadas por anos de trabalho, mas um coração tão reto quanto um carvalho, sussurrou para seu filho. Você fez o que um homem de verdade deve fazer, não com violência, mas com justiça.
Red, com os braços em volta dela, sentiu então que tudo que havia suportado, os olhares de soslaio, as humilhações, as frustrações, não fora em vão. Ele entendeu que sua paciência, por tanto tempo percebida como fraqueza, era na verdade uma forma superior de força, uma força moldada pelo amor e pela sabedoria de uma mãe. Uma força que, no momento certo, foi capaz de mudar algo fundamental. Nos dias seguintes, as línguas se soltaram na vizinhança. Não se falava em briga nem em violência gratuita. Falava-se em justiça feita. Nós estávamos falando sobre respeito restaurado nas ruas de East Detroit. Crianças começaram a sussurrar o nome de Red com admiração. Pessoas mais velhas assentiam silenciosamente ao passar por ele. E mesmo aqueles que haviam rido de sua descrição, aqueles que o ignoraram ou o consideraram muito quieto, agora o olhavam de forma diferente. Não como um herói espetacular, mas como um homem de pé, um pilar. O vermelho tornou-se um símbolo para sua consternação. Ele não tinha nenhum orgulho egoísta disso. Não buscava lucrar com suas ações. Mas sentia que precisava fazer alguma coisa. Não deixar que aquele momento fosse desperdiçado como tantos outros. Então ele começou a agir. Com alguns amigos de confiança e o apoio de sua mãe, ele fundou o Centro Mitchell, uma pequena estrutura associativa em um antigo prédio abandonado. O objetivo era simples: proporcionar um espaço para que os jovens do bairro aprendam a transformar a sua raiva em consciência, suas frustrações em projetos. Eles encontraram apoio acadêmico, workshops de boxe ministrados por ex-soldados, rodas de discussão e encontros com mentores, artistas, trabalhadores e pessoas reais. Red falava frequentemente com eles. Ele não pregava. Ele contava histórias. Ele contou como fora tentado 1000 vezes a ceder ao ódio. Como aprenderá a cerrar os dentes, a suportar, a ouvir a mãe repetir: nunca se torne como aqueles que querem destruí-lo. E acima de tudo, ele mostrou-lhes que o verdadeiro poder não reside nos punhos, mas na escolha de quando e por que usá-los. Os resultados foram profundos. Muitos jovens que estiveram à beira da violência encontraram em Red uma figura paterna. Mães da vizinhança o convidaram para reuniões. Professores o convidaram para palestrar em escolas. Até mesmo policiais locais, há muito vistos como inimigos, começaram a participar de alguns eventos comunitários, convidados pelo próprio Red, não para monitorar, mas para ouvir. Durante todo esse tempo, Evelyn permaneceu presente. Sentada na entrada do centro, com o caderno na mão, anotava os nomes dos jovens que chegavam pela primeira vez, oferecendo-lhes um sorriso, uma palavra gentil, às vezes um conselho. Ela era a memória viva da luta, a guardiã da tocha. A história deles, a de mãe e filho, acabou se espalhando para além do bairro. Jornais a noticiaram, estudantes vieram pesquisar o modelo Mitchell. Mas apesar da atenção, Red permaneceu fiel a si mesmo. Humilde, resoluto, presente. E então os anos passaram. O centro cresceu. Red também. Sua barba ficou grisalha, mas seus olhos permaneceram os mesmos, determinados, mas gentis. Um dia em uma cerimônia na cidade, um ex-membro de gangue, o próprio Marcus Slim Turner, agora conselheiro em um centro de reabilitação, subiu ao palco e disse: aprendi o que era um homem no dia em que fui derrotado, não por um soco, mas por uma verdade. Red me mostrou que é possível lutar sem perder a alma. E no meio da multidão, Evelyn, sentada na primeira fila, assentiu gentilmente. Ela sabia, porque a história deles não era de briga de rua. Foi o único de paciência transformada em luz. Há de um filho que se levantou quando o mundo o esperava de joelhos. Há de uma mãe cujo amor esculpiu um gigante silencioso. E há de um bairro que encontrou num homem calmo o coração pulsante do seu renascimento.